Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Rocha, sou Sales Engineer aqui da Defense. E hoje estou estreando um quadro bem legal, que é um podcast técnico bem voltado a Sales Engineers, a CISO, a equipe de operações, então bem no detalhe. E hoje estou com um convidado de honra, um peso bem grande aqui para a Defense, um colega também, um amigo que já está aí acompanhando no roteiro, na caminhada de SEs, né, dentre as nossas parcerias. Estou hoje com o André Solcia. Muito obrigado pela sua participação, por topar o desafio. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando, discutindo. Papo técnico é sempre bom, né? Com certeza, é o que a gente gosta, né. Pessoal, a gente não tá falando com qualquer pessoa, tá. A gente tá falando com, o André Solcia, Senior Sales Engineer da Abnormal, com mais de 20 anos de experiência, tem quase o que eu tenho de idade, ele tem de experiência. Legal. Eh, Muito voltado à cibersegurança como um todo, parte de redes, parte de cloud, passagens como a Palo Alto Networks. Solcia, queria que você contasse um pouco mais da tua carreira, do teu aprendizado durante esses anos de experiência, será um prazer escutar. Sim, é igual você comentou, né? Assim, minha carreira foi moldada primeiro para a parte de pós-venda. Eu Ah, acho legal. importante essa parte, tive bastante experiência com relação a Sim, isso, colocando muita mão na massa. Acho que isso é legal, aprendendo na enriquece marra, né. tudo, né? Então foi um início mais voltado para a parte de redes, né? Depois eu me dediquei um pouco mais para a parte de pré-vendas, né? Pré-vendas também para a parte de redes, trabalhando com fabricantes aí de renome, de peso, e depois migrei para a parte de segurança como um todo, né. Então passando Certo. por algumas empresas, com Fortinet, Palo Alto, Ah, passou pela Fortinet também? igual Ah, você bacana. comentou, e agora na Abnormal. Show de Então foram bola. alguns anos aí de bastante aprendizado. Pô, show de bola. Excelente, pessoal. Hoje nós comentamos que vai ser uma estreia de um quadro muito mais técnico. Pensando nisso, se nós pararmos para refletir hoje no panorama de cyber, né? Durante os anos, todas as empresas vieram fazendo investimentos. Algumas empresas não fazem investimentos, mas nas disciplinas que nós já entendemos, como endpoint security, cloud, avançam também em proteção de dados, avançam na parte de proteção de containers, parte de AppSec, Uhum. mas algo fica faltando, sócio. Algo sempre passa despercebido, que é a identidade, ou melhor, vetores que a identidade pode ser o foco, o Exato, humano porventura. sim. Tu acha hoje que isso está em falta? É a nova ascensão do mercado? Eu concordo com esse ponto e, assim, não é só a gente, né, como uma empresa focado na área de e-mail security comentando sobre isso, né. Então tem diversos reportes de mercado, se a gente pegar os mais recentes, mostram, né, que 90% dos ataques, né, são baseados, né, ou começam por uma interação com conteúdo malicioso recebido via e-mail, Sim, né. Então ele continua sendo a principal porta de entrada para qualquer tipo de ataque, aonde o objetivo final é sempre conseguir o acesso à identidade. Porque a identidade hoje é o CPF da pessoa na rede, sim, né. Então a partir do é momento que legítimo. você exato, a partir do momento que você consegue esse tipo de acesso, aí o céu é o limite, Sim. né. Então por isso que a possibilidade de você fechar essa principal porta de entrada buscando mecanismos, investindo também na parte de e-mail security é algo que realmente faz bastante sentido. Não, com certeza, com certeza. Até mesmo se a gente for parar para analisar o que o atacante hoje faz, né? Não é mais tentar executar uma vacina de antivírus ali, um código que ele pegou de um fórum lá na dark web, comprou isso, tenta rodar contra um endpoint, né? Ou outras coisas, como alterar a chave de registro. Hoje está tudo mais simples porventura e Uhum. apostando também que o humano vai cair, né? Que eu vou fazer uma engenharia social bem feita. Hoje, se tu quiser fazer um OSINT na vida de qualquer pessoa, você tem um monte de informação na internet, você Exato, colocar as IAs para para te trabalhar, agregar valor sim. também. Então você oferece meio que para os atacantes muitos insumos para corromper aquela identidade. E o que que é melhor de algo que tem username e password como um e-mail, né, Exato. então é onde eles vão focar de fato. É, e o e-mail hoje, ele une três pilares importantes. Primeiro é uma relação de confiança, Sim, né. Quando você vai trocar informação corporativa, seja dentro da empresa ou como qualquer outro fornecedor, qualquer, empresa que compõe, né, o seu ciclo de relacionamento, você utiliza o e-mail. Ele está relacionado à identidade. Então, ou seja, não tem como você fugir do e-mail sem fugir da identidade. Hoje exato. o nosso domínio, né, o nosso e-mail, ele é a nossa credencial para acesso. E outra coisa que está relacionado a essa comunicação via e-mail é o dinheiro.
né? sim. Porque as transações, né, as faturas, elas são enviadas, elas são recebidas via e-mail, né? E muitas das vezes. Então Obrigatoriamente, né, que é ele para une ser 3 oficial. coisas muito importantes. Então, assim, ele acaba sendo hoje um foco muito importante, né, que os atacantes já sabendo disso, né, igual eu comentei agora há pouco, né, que 90%, né, das ameaças começam por um e-mail, então os atacantes sabem disso e por isso estão explorando esse elo que continua sendo mais fraco, porque as Sim. empresas vêm, investindo em outras áreas, em outras disciplinas, né, fazem bem por isso, mas acabam muitas vezes negligenciando um pouquinho a principal porta de entrada, né. E não é também, que é errado fazer investimento em uma disciplina ou na outra, mas o grande ponto é, né, eu vou trazer um pouco de história. Hum, O principal hacker, né, Kevin Mitnick era conhecido por engenharia social. Então, a arte de enganar pessoas sempre vai estar atrelada à cibersegurança. Tu pode ter o exato. melhor produto com a melhor dashboard, mais intuitivo, mais bonito. Se tu não tiver a consideração de que o usuário é o fator de risco, e aí trazendo um pouco daquilo que eu não gosto tanto, né, mas frameworks, o nicho Uhum. é base em Então, identidade, o sim, foco exatamente. dele. É o principal. E só, você parece que a gente está falando que nunca teve investimento em e-mail security. E Uhum. a gente poderia relembrar agora, eh, como que foi, né, a primeira proteção de e-mail security, o que que a gente teve na parte de back, o que que os SEGs faziam. E aí eu queria te perguntar hoje também, por que que a gente está falando de e-mail security? O que que mudou hoje, né, para ter esse foco tão grande? O que mudou, basicamente, é o uso da inteligência artificial, né. Eu sei que é um tema bastante batido, todo mundo fala sobre isso, em qualquer disciplina, não só na área de segurança, mas é uma ferramenta que veio para ajudar, Sim, mas ela também veio facilitar a vida dos atacantes. Então, tomando, né, isso como base, pessoas que muitas vezes nem têm tanto conhecimento na área, exato, né, não tem exato. uma expertise, não é um hacker, não é uma pessoa que trabalha com isso, né, ele consegue criar ali mecanismos ou Sim. e-mails ou formas de, né, de tentar pelo menos invadir qualquer organização, né. Então esse que é o que realmente o divisor de águas. Hoje a gente está falando de uma nova guerra, vamos dizer assim, né, que é o uso da IA de uma forma, eh, não tão, favorável, vamos Ou dizer assim, para a ou para a produtividade, né. produtividade, né, que assim, a única forma de você combater isso, né, é você utilizando tecnologias Sim. com a mesma capacidade, né. Por isso que as ferramentas que fizeram um papel muito importante durante vários anos, né, estão acabando falhando um pouquinho, né, por conta disso, né, É, porque a é forma inevitável. como os atacantes estão lidando hoje em dia mudou, e as ferramentas precisam se atualizar para poder acompanhar esse mesmo ritmo, É né. inevitável. É a mesma coisa que a gente pensar que o antivírus ia ser a bala de prata até hoje, Exato, né. Nós exatamente. crescemos no avanço das capacidades de endpoint. O mesmo vale para e-mail security. Sim. Hoje, entendendo aqui a tua fala, eu não posso mais ficar me baseando por assinaturas, por base de inteligência. Porventura, eu posso até ter uma base enorme de blacklist, Sim. mas o que que adianta se meu usuário ele for o fator a ser corrompido? E o que adianta se a gente começar aqui a expandir os horizontes, né? Se a gente pensar no olhar do atacante, ele pode ali provisionar uma estratégia de comando e controle, Uhum. ele pode tentar enviar um phishing, a gente já viu até em Diversos. POC ele vários, bem elaborados, muito bem Sim, elaborados, sim. e alguns que ultrapassam mecanismos que a gente nem fala de e-mail, mas tu comentou um ponto muito interessante. O nosso e-mail está atrelado à identidade, ao Isso. nosso IDP, ao nosso gerenciador ali de IDM e AM. Sim. E se eu fizer um bypass de um OAuth, por exemplo, né, qual que seria o resultado disso? Exato. Será Aí que o o céu é o limite, né, Será que um SEG vai ver isso, né? é. Então, é muito bom no tempo que ele serviu, Uhum. agregou a proteção, mas hoje, para esse novo momento, para ataques cada vez mais Mais rápidos, mais elaborados. sofisticados, Sim, requer uma nova abordagem. E sim. aí eu acho que é a cereja do bolo. É aí que Concordo, nós existimos, né? concordo. Eu acho que, assim, a possibilidade de você utilizar, né, análise comportamental para poder fazer esse tipo de detecção acaba sendo um divisor de águas, Sim. né. Isso é algo que a gente vem experienciando, né, com dados reais, dados práticos nas dezenas de testes que a gente vem fazendo, nos mais vários tipos de clientes, cenários, verticais. E realmente a criatividade dos atacantes, eles estão cada vez mais, altas, vamos dizer assim, né. Então, muitos deles, coisas que, por exemplo, são simples, mensagem de texto, Uhum. tentando se passar por algum executivo daquela empresa,
né? Informações do executivo você consegue em LinkedIn. As Sim. pessoas geralmente têm uma vida um pouco mais exposta, participam de eventos. Então, assim, você utilizar a engenharia social, né, e montar algo, né, que faz sentido para um determinado contexto, né, e colocar isso numa forma de um e-mail, a chance de você conseguir uma interação com esse conteúdo ela é muito grande, Ah, né? com Primeiro que ele vai certeza. passar pelas ferramentas tradicionais, porque geralmente ele se baseia somente no texto. Tem nada ali de que não seja legítimo, que é uma ferramenta qualquer possa, né, fazer algum tipo de Seja um detecção, indício, né, não sei um que seja sinal. um indício, um sinal. E aí, Então se a gente acaba acontecendo, com infelizmente, né. certeza. E aí uma pergunta, se a gente for parar para pensar assim, bom, a gente falou de várias possibilidades de ataque. Sim. Queria entender, também até para o nosso público, o que que seria o diferencial do nosso motor de IA, falando Abnormo, Uhum. tá? E comentar também quantos sinais de algo, de ataques, existem hoje para a plataforma, para que nós conseguimos no final do dia, Defense, Abnormo, levarmos valor ao cliente em proteção cibernética. Queria te escutar É, um pouco esse sobre é um isso. ponto bastante importante, porque, de novo, é o que a gente vem comprovando, né, dia após dia, em todos os testes que a gente vem fazendo. Mas o grande diferencial da Abnorma é a capacidade, né, de identificar mais de 40.000 sinais por mensagem Pô, 40 trocada. mil E sinais. isso é um diferencial do mercado. Esse número está sendo expandido, né, porque Legal. vai ter um anúncio agora recente, nos próximos dias, da melhoria, inclusive, algo que já é líder no mercado, vai se mostrar mais ainda acurado nesse sentido. Mas a única forma de você identificar desvios sutis em determinada comunicação é fazendo uma análise, de todo o conteúdo e toda a informação, a origem, todos os campos, todo o contexto relacionado àquela comunicação para você identificar algo que seja malicioso. Então E essa comunicação só, tô entendendo que é um timeline, né, que ela deve ser atualizada conforme novas ocorrências acontecem. Mas deixa eu te perguntar, até o que isso se estende? Até pessoas? Eu vejo terceiros? O que que eu consigo ver além dentro da plataforma? esse é um ponto bastante importante, porque, assim, existe um conceito, né, de supply chain attack, Ok, né. Então, ou seja, o atacante, ele, ele quer fazer um ataque em determinada empresa, né, numa certo. empresa X. Só que ele sabe que aquela empresa, ela tem um poder de investimento relativamente grande na área de segurança. O que ele faz? Ele compromete um fornecedor Que dessa talvez empresa tenham que talvez menos não segurança. menos segurança, Sim, seja um elo mais frágil dessa corrente, né. A partir do momento que ele faz o ataque, né, ele utiliza aquilo como uma ponte para poder fazer o ataque, né, na empresa que ele gostaria realmente. Porque essa comunicação, ela se passa por legítima. Eu sim. recebendo e-mail de algum fornecedor, a chance de interação é um fornecedor que eu lido no meu dia a dia, né, então eu não espero que ele vai me mandar algo malicioso, né. De novo, o e-mail ele trata de uma relação de confiança, né. Então a Abnormal ela consegue consolidar não só a base de dados da empresa como um todo, das pessoas, cargo e tudo mais, Legal. como que ela interage, mas também dos fornecedores, com quem cada empresa se relaciona. E faz o cruzamento dessas informações para identificar se aquela comunicação é esperada ou não. Se aquela pessoa realmente se comunica com quem ela está Se recebendo, ela fala daquele se ela jeito, fala daquele jeito, se ela já foi comprometida no passado. sim. Então, ou seja, a capacidade de você bloquear esse tipo de ataque, ela acaba sendo muito mais eficiente porque eu tenho a visibilidade de todo o contexto dessa comunicação. É, com certeza, no final do dia a gente monta um ataque PF ali, né, a gente vai Exatamente. preenchendo as peças do quebra-cabeça, entendendo, possíveis vetores que eu estou mitigando, possíveis integrações que eu possa fazer, porque a gente Uhum. falou lá no começo que o mercado investe em cyber, né, algumas Exatamente. verticais mais do que as outras, mas investe. Uhum. Então é legal saber que a gente tem essa capacidade, holística de entender, incidentes. Isso é muito interessante. Uma das coisas que eu achei bem relevante também, antes da gente avançar para alguns cases aqui que nós vimos em POC, Uhum. você comentou que a gente vê hierarquia, vê cargo. Uhum. Isso é muito interessante, porque um dos casos que eu mais vi, em tempo de carreira, é a urgência. Então o CEO, o diretor, ele bota ali urgência, e aí fazendo uma analogia, se a gente for pegar, houve ali um ataque a um fornecedor, Uhum. houve uma personificação daquele fornecedor. Sim. Se ele coloca alguma nota, algo que remeta a dinheiro e aplica tom de urgência, é muito suscetível que, dependendo de quem receba aqui na ponta, vai cair nesse ataque, né. Exatamente. Isso pode acontecer não só vindo de um fornecedor, mas também interno para interno. Pois é, Existem muitos casos, né, aonde o atacante conseguiu acesso a determinada conta, né, e ele utiliza essa comunicação interna, porque ela já passou por todas as barreiras,
né? Então, ele utiliza para poder fazer um envio de alguma fatura fraudulenta, solicitação de pagamento, alteração de uns dados bancários. E então, ou seja, Co- esse é um ponto, e sempre com um tom de urgência, Sim, sim. né? Então, esse E, e realmente você é um trouxe fator. um ponto legal. Eu tinha esquecido totalmente isso aí. A gente vê, né? Sabedoria é tudo, né? Insider, né? Insider. Insider é um vetor de ataque que você não espera, que você É, cumprimenta todo dia a pessoa, dá bom dia e pode ser que essa pessoa, esse colaborador ou colaboradora, recebeu uma oferta de um RaaS, por é exemplo, isso. e tá, assim, brilhando o olho, né, $30.000, só faça isso. E como é que a gente mapeia insider, né? Como é que a gente É, minimiza o risco? Isso, exa isso é exato. um ponto bem citado por você, bem É, lembrado. a gente viu casos recentes, né, assim, coisas que se vieram à tona, vieram à mídia, né, Sim, mas, quando você tem ferramentas que se baseiam em análise comportamental e você compara o comportamento daquela pessoa baseado nos últimos 30 dias, por exemplo, que o que ela está fazendo naquele momento, e há um desvio, isso é um indício, né, de que aquela conta pode estar potencialmente comprometida, né. exato, Então com exato. isso a gente consegue remediar, tomar alguma ação, revogar o acesso dessa pessoa. E Então outra, é um né, ponto bastante importante. comprometimento de conta. O que eu vi num caso que nós tivemos o IPOC junto, nós não vamos olhar só na esfera de e-mail, mas também em SaaS. E hoje a gente tem vários SaaS. Então, pra Exato. você tomar um ATO ali, um account takeover, Uhum. em SaaS é uma grande probabilidade. Isso. E, pô, mas vocês estão falando que vocês fazem e-mail security? Sim, mas como a gente bem disse, para montar o quebra-cabeça, o timeline, a gente tem que olhar múltiplas sources. Isso é um Isso. baita recurso, né? Ajuda Sim. demais os analistas que vão operar também a ferramenta. Ajuda nesse sentido, porque ele está relacionado a um desvio de comportamento. Então, se você está restrito a ferramentas, por exemplo, de endpoint, e essa ação está sendo tomada numa aplicação em nuvem, essa você não está conseguindo mitigar utilizando Sim, essas ferramentas. Então, ou seja, quando você olha a credencial num contexto mais amplo, você consegue mitigar esse tipo de desvio de comportamento, né? Não só com relação a isso, mas também compor o e-mail como parte dessa infraestrutura. Por que não? exato. Através de integrações. Sim, Integração com o CIEM, com o XOR, ou com as próprias ferramentas de endpoint. Então você consegue ter o e-mail, que é assim, indiscutível, a principal porta de entrada, continuará munindo essa, e sendo. continuar sendo, né, fazendo parte desse ecossistema, provendo informações, correlacionamento. Então, isso é algo que pode ajudar muito, né, que é o analista do SOC, que está ali com diversas atividades e com várias Falou ferramentas para poder falou o que atuar. eu queria falar, sócia, sobre SOC. É. Eh, o que chega para um analista de SOC da disciplina de e-mail security? Hoje, quase nada, né. Se chega são na verdade, se usa um e-mail de SOC é para disparar um alerta. É. E muito porque falta essa visibilidade hoje do que é sofisticado para aplicar numa operação de SOC. Pensando nisso, houve um caso muito interessante também de uma POC nossa, com o nosso agente de IA, que faz essa triagem. Uhum. Então, queria até relembrar aqui contigo, o porquê desse agente, o que que ele vai conseguir agregar no recebimento ali da informação, em ajudar na empresa a obter um MTTR mais agressivo com o informacional do e-mail security da Abnorm. É, tem alguns pontos que são bastante importantes, né. Primeiro você pode, através se tô falando de um reporte, por exemplo, né, se o usuário final está reportando aquele e-mail, eu posso fazer uma reanálise naquela informação para verificar se aquele conteúdo é malicioso ou não. Legal. Então, ou seja, isso minimiza o esforço operacional dentro do SOC com relação àquela análise, Sim, sem né. dúvida, O sem que a dúvida. gente tem visto, acho que depende de caso a caso, mas num patamar aqui geral, vamos dizer assim, um e-mail para você fazer uma análise demora mais ou menos de 10 a 15 minutos. É o esforço operacional de um analista do SOC, né. Se você pode automatizar esse processo através de agentes para poder fazer a reanálise, isso você reduz o esforço operacional, diminui o MTTR, diminui todos os indicadores do SOC, e você pode permitir que essa pessoa faça outras funções. Porque tarefa dentro do ambiente de SOC é o que não falta, né. Infelizmente a gente trabalha, Ah, né, na área sim, de isso cibersegurança, daí a gente sabe que o dia a sempre dia é tem. bastante corrido, mas se você tem mecanismos, isso acaba facilitando, porque a maioria desses e-mails que são reportados, é lógico que a gente não pode negligenciar, Sim, são dados de mercado, mas, mais ou menos uns 80% do que é reportado não é malicioso. Mas alguém teve que olhar e verificar isso. Então isso toma tempo. Então se você tiver mecanismos, ferramentas para poder automatizar isso, melhor, com né. certeza. Você vai ter um MTTD, ou seja,
tempo de detecção mais agressivo com base do agente, e você Isso. pode também trazer o fator humano para investigar. Ele já Exato, vai ter o apoio, né. E o exato, de já vai estar pronto. resposta É, muito mais. sim. E com tudo isso que nós falamos, Sócia, Uhum. será que ainda assim a gente vai estar num patamar de segurança se falar, da não conscientização do usuário? Eu Ó, acredito que sempre vai ter que ter isso, né. eu acho que isso é um tema inevitável, porque não existe ferramenta 100% no mercado. Sim, Né, isso é impossível, né, então, existe ainda ali o ponto um, né, assim, que geralmente acontece e o usuário final, ele tem que estar vigilante para isso, né, e por isso que as campanhas de conscientização, as formas como você lida com isso, tem que ser moldadas para esse novo perfil, para esse com novo certeza. momento, né. E por que que eu comento isso? Porque um dos diferenciais da Abnormal é o fato de você entender os ataques que estão chegando naquela pessoa. Baseado nisso, eu disparo uma campanha personalizada para aquela pessoa, baseado nos ataques que a ferramenta detectou. Então, ou seja, ele vai estar muito mais preparado para o tipo de ataque que está sendo direcionado a ele. A Então, vertical da isso empresa é a também. vertical. Então, assim, a maturidade do usuário final com relação a identificar determinado conteúdo malicioso, ela tende a ser muito maior. E é objetivo, né, como eu É, estou sendo atacado e o que que eu posso fazer para minimizar esse risco. E aí exato. sim eu acho que a gente traz um ponto, para fechar um elo de segurança bem estruturado, onde é contemplado os processos da empresa, a ferramenta porventura e também as Sim, pessoas envolvidas que são as identidades, exa são no final do dia os grandes alvos, uhum, mas tem que estar conscientes, né, tem que e estar. conscientes na esfera do atacante. E acho que a frase que fica é sempre pensar como um atacante, né. Eu vou É, fazer uma conscientização, que ele não vai usar, não vai ser utilizável para ele no dia a dia, tem nada a ver com o ataque que a empresa toma, com a vertical sim. dela, e o resultado não vai ser esperado. Então, é uma capacidade brilhante, eh, que nós temos na plataforma de trazer isso para conscientizar os usuários de uma maneira mais prática. Como Mais você será prática, atacado, direcionado, sim, a o que pessoa que você fica pode fazer para minimizar o risco, né, então exato. é um ponto crítico de fato. É, e É, existe um ponto bastante importante, né, a gente tem sim, sempre a questão, né, dos VIPs que estão mais expostos, né, então, ou seja, esses são os maiores alvos. Mas existem diversos casos recentes que ocorreram em empresas, e isso veio a público, de o alvo do ataque não ter sido o VIP. Ser outras pessoas que estão ali menos vigilantes. Os VIPs com ainda certeza. acabam sendo, né, mais treinados, Ou expostos ou não, não, eles nem abrem o e-mail e aí fica mas já é imune ao existem risco. casos de comprometimento, onde foi comprometida a conta dessa pessoa, e aí foi feito o movimento lateral Sim, internamente, e aí o estrago foi feito, né, mas existem também, da mesma forma que existe a estratégia de você atacar, né, a cadeia de fornecedor para depois chegar no seu alvo, dentro da empresa também pode ocorrer isso. Como alguns atacantes sabem que muitas vezes os VIPs podem estar mais protegido, eles vão pelo elo mais fraco. Então essa com certeza, conscientização mais ampla e direcionada, isso tende a ser mais eficiente. com certeza. Acho que para todas as empresas, Ah, né. sim. E bom ponto, né, dos VIPs já Hã. tivemos algumas incidências aí em POC, né. Sim. O pessoal se puxa mesmo para fazer personificação de VIP. Ah, porque ele tá muito exposto, né, é muito É, fácil de você criar um e-mail com display name, mas nome de um olha, executivo e a pessoa responde. teve um que nós vimos que chegaram até a trazer contextos da família do VIP, para É, deixar cada vez mais verídico mesmo, e é assustador, né. é, E assim, para o atacante hoje é muito fácil, talvez, ele trazer várias fontes abertas, fazer um crawling disso tudo, jogar no data lake, aí ele constitui o ataque dele, ou sim, seja, IA, né. E sim, como que na ponta eu vou responder sem IA também? Então hoje a guerra é bad AI versus good AI, sempre é. será assim, até um bom tempo, né, eu não vejo isso acabando pelo menos. Não sei se você concorda ou Não, se vê isso concordo que cada acabando. vez o uso vai estar mais no nosso dia a dia, né, a É, gente acaba utilizando, né, isso faz parte, isso a gente acaba sendo mais produtivo utilizando, né, esse tipo de ferramenta. Mas por outro lado tem pessoas, né, pensando ali, uma utilização para de o uma mal. forma não positiva. Então, você sendo capaz de fazer a detecção desses desvios sutis, né, você acaba sendo muito mais eficiente. A gente tem detectado ataques em POVs de e-mails partindo do Japão escrito um português perfeito, Sim, vindo de sim, um país totalmente distante que não é assim, você pega, quando você olha aquele conteúdo, você não consegue imaginar sim. da onde partiu, da onde surgiu, da onde surgiu. Então, assim, cada vez mais utilizando ferramentas
para poder se passar por um ataque cada vez mais legítimo. E a chance de E eles interação é estão bastante alta. conseguindo, né, É, tá bem 100%. difícil de É, pegar. sim. Um ponto que eu acho que é super relevante, né, a gente comentou bastante de AI, com certeza talvez o telespectador já ficou na dúvida. A Abnorma é feita em algum modelo aberto, algo nessa linha? Será que ela pode tomar um ataque? E aí acho que é relevante a gente passar como que a empresa foi criada, o que que é o diferente da patente voltada à parte de AI, faz todo sentido, até mesmo pelo público técnico, essa Uhum. explicação. Sim, esse é um ponto bastante importante, porque foi como a empresa surgiu, né, ela já nasceu nesse contexto. Já É nasceu em uma IA. já nasceu em IA, né, então, assim, é igual os nossos filhos mais novos, né, já Sim, nasceram nesse mundo, né, a gente que já tá nasceram se Claude, adequando, né, então, GPT, assim, já nasce nesse contexto. O mesmo se refere a Binomo, que já nasceu nesse conteúdo, né, o nosso fundador, ele veio do Twitter, então ele já legal. tinha ali uma vivência, né, experiência na parte de entender análise comportamental, mas naquele momento voltado para a área de monetização, então ele conectava a intenção de compra de uma pessoa com determinado produto. Então, sabe que a rede social sabe mais da gente do que a gente mesmo, Será que é né. aquilo que a gente fala e fica aparecendo no É, celular lá, deve ter algum provavelmente deve voice, ter né? alguma coisa nesse sentido. Mas aí ele trouxe toda essa inteligência agora para o mundo da segurança. Então ele fez diversas pesquisas de mercado, conversas com empresas ou com o FBI, e assim, então ficou muito explícito para ele naquela oportunidade que a segurança de e-mail era um problema ainda a ser resolvido. Sim. E ele trouxe toda essa expertise para poder ajudar. Então, ela foi criada nesse contexto, né, o modelo foi treinado para poder trabalhar, né, com essa finalidade, né, e a partir do momento que a gente faz a implementação em determinado cliente, esse baseline ele é comum para todos, né. A partir desse baseline, a gente entende o comportamento de cada cliente. Aí sim, é o aprendizado cliente por cliente. Essa informação não é transferida entre clientes distintos, porque cada um tem um comportamento específico, Uhum, sim. cada um tem uma cadeia de relacionamento específica. Então, a partir daí que a ferramenta vai se tornando cada vez mais acurada com o passar dos dias, até chegar, né, no que a gente divulga publicamente, num índice, né, de falso positivo de 1 em 4 milhões, né, que é o maior do mercado. Então, Até é mesmo pela algo. quantidade de ataque que chega, que a gente analisa com o motor, não tem como Exato. ser abaixo disso até. É, exato. Então, assim, é isso que faz a ferramenta, né, a solução, ter esse grande diferencial do mercado, ter crescido tão rápido, né. Hoje a empresa Sim, de cibersegurança, né, privada, aí que cresceu mais rápido no ramo com de certeza, isso pelos cibersegurança. diferenciais. Um grande Aham. diferencial, até mesmo, quando eu comecei a trabalhar com a Abnormal, que eu peguei a torre de e-mail security da Defense, virei o tech lead, o que me chamou a atenção foi a facilidade, É. né. A gente fala que as empresas são nascidas em IA, mas será que eu vou ter que alterar MX Records no meu cliente, por exemplo, para fazer a integração? Essa é É, uma pergunta bastante comum e esse é um grande diferencial, né, porque a gente consegue se conectar no ambiente do cliente em 3 minutos. Então, se a gente não está inline, a gente não muda o fluxo de e-mail, não tem alteração nenhuma do ponto de vista de arquitetura, né, API first é 100%. API, a solução já nasceu assim, você conecta no tenant Google ou Microsoft, no momento pronto, a solução já está Apta. apta a entender, né, o contexto, o processo de aprendizado, a partir daí trazer as detecções. Então esse é o grande diferencial. E quando ela está, né, no ponto ali de já entender o comportamento daquela empresa, aí o nível de detecção é o maior do Não, vai mercado. embora, vai É, embora. é. E para nós, Defense, né, como nós, chegamos no cliente, nos posicionamos como Trust Advisor, Uhum. poder trazer uma solução que agrega valor desde o momento zero é muito relevante. Porque depois que a gente vai entrar na camada de gestão da ferramenta, acompanhamentos, como extrair o melhor da ferramenta, nós já sabemos que o fine tuning ali, se não falar que é mínimo, é zero, né. É, Então, é basicamente focar o nosso serviço de MSS na resposta, auxílio ao cliente, em entendimento ali do contexto cibernético. E é isso agrega valor, né, desde Isso o isso é um momento zero. ponto um ponto, assim, que é os feedbacks que a gente tem recebido positivo dos clientes que já estão utilizando a solução, isso eles mostram como sendo o principal diferencial, né. Não tirando a parte de detecção, a parte da proteção em si, mas o processo de implementação, né. Porque a partir do momento que você roda o período de POV, né, para você fazer a implementação do produto, é só você mudar a permissão da API. Então, ou seja, da mesma forma que o processo de POV se começa em 3 minutos, a implementação também se dá em 3 minutos.
porque é só uma alteração da permissão A gente já viu daquela acontecer em daquela menos, né, IDE. sócio? Não, eu tô acontecendo 13 minutos é um tempo conservador, né? conservador, é todo mundo se conectar, né, É, naquela naquela na call, toda reunião e reunião, tal. tudo, mas feedback eu recebi agora recente, o cliente falou assim: "Mas já tá funcionando?" Eu falei: "Sim, Sim. já tá E funcionando". já tá É, funcionando com contexto. o contexto, fazendo já os bloqueios, porque já tem um aprendizado. E quando você vai fazer esse processo, você pode inclusive escolher: eu vou fazer a remediação retroativa ou eu vou fazer a partir daquele momento Sim. para frente. Então é uma opção também, né? Muitos dos clientes optam por não fazer retroativa, fazer a partir daquele momento, mas é uma decisão, né? E um outro ponto bastante importante, que eu acho legal a gente abordar, já que a gente falou um pouquinho da parte de arquitetura, é: eu preciso retirar o meu SEG para ter abnormal? Essa é uma pergunta Não. que todo mundo deve estar se fazendo já, né? Assim, não é mandatório, as soluções Legal. podem coexistir, né. Existem clientes que optam por isso, por questões contratuais e tudo mais, então Às vezes acabou de utiliza comprar acabou de comprar, a Abnormal fica ali, né, com residual, a gente pega, né, realmente aquilo que está passando por todas as camadas, e vai mas passar. se 76% dos nossos clientes optam por fazer a substituição. É Sim. mandatório? Não. Funciona bem com a coexistência? Perfeitamente, porque a gente está depois de tudo isso, para a gente é transparente, né, mas não Acho é que não é necessário que se mude naquele momento toda a sim, não infraestrutura é para poder fazer, obrigatório. não é O obrigatório. interessante, talvez, é entender que, conforme a cibersegurança amadurece, as soluções também os atacantes. Não é à toa Sim. que nós temos Maitre Ataque, Maitre Defend, então não é porque tá melhorando de um lado e que o outro lado tá dormindo, né? Todo mundo tá querendo crescer, mas posicionar que o replacement é feito porque soluções foram feitas para tempos específicos. Uhum. Então, a gente pode ter coexistência, Sim. mas ao medir taxa de eficácia, ao medir noção do ataque, timeline, estrutura do ataque, para o analista poder trabalhar o Q-Chain, poder trabalhar a metodologia do SOC dele, Uhum. aí não tem como comparar. Esse É. é o ponto. Mas não é uma obrigatoriedade, Não, não. mas são tempos de solução. Assim como o Ronaldo jogou bola e se aposentou, vem outro melhor, assim também a gente segue para soluções, né? Mas Exato, bacana, a gente, exatamente. bom pontuar isso para Sim, o sim, não é público, não é né? Isso é mandatório, se interessante. encaixa em qualquer arquitetura, é só reforçar que pra gente até é indiferente, a gente é transparente a arquitetura atual. Boa. Nossa, chegando aqui no final já, queria escutar de você algo muito relevante Uhum, para o público, que é o que se espera da Abnormal para o futuro, o que se espera também para a disciplina de e-mail security, uhum. eh, olhando IA, olhando tendência de mercado, olhando contextos de guerras, olhando contextos que podem acontecer no futuro. Então, essa mensagem final do que esperar do panorama de e-mail sec daqui para frente. Eu gosto de mencionar, são três pilares, né. Primeiro é melhoria contínua do modelo, né, isso a gente vai tá mostrando isso para o mercado, teve o anúncio agora, vai ter, né, a efetivação, né, desse novo motor agora no RSA, então Ah, legal, hein? continuar tendo não só olhando 40.000 sinais, mas incrementando e cada vez desvios mais sutis, porque da mesma forma, né, que a gente está trabalhando, né, as pessoas estão trabalhando também do lado Com negativo, infelizmente, certeza. né, mas muitas vezes até mais, né, então esse é um ponto principal, melhoria do modelo, é o cruzamento dessas informações com desvio de comportamento de identidade, porque o objetivo final é a identidade, conseguir acesso à identidade, né, então esse é um ponto bastante importante. E o terceiro pilar é a conscientização, mas Legal. não a conscientização tradicional, né, é a Padrão para todo conscientização, mundo. baseada naquilo que é específico para aquela pessoa, o tipo de ataque que ela recebe. Então, com isso você consegue ter a empresa como um todo muito mais vigilante, né, porque eventualmente alguma coisa acaba passando, Sim, né, sim. é natural, não existe ferramenta 100% no mercado. Então, se você tiver um motor melhor, você vai continuar barrando muito mais, mas você tem que ter também a empresa vigilante como um todo, né. Com certeza, isso sempre. É, Eh, da minha mensagem final, o que eu entendo, né, a IA vai continuar a evoluir, nós sempre vamos ter ela no contexto sim, ofensivo e defensivo também, acho que positivamente falando isso é o legal de uma solução como a Abnormal que é, nasce em AI, tem um motor próprio de IA, de ML, de Deep Learning, então, sim. tem isso bem estruturado, faz toda a diferença. Uhum. Interessante também, né, a Defense com a parceria se estruturou muito em IA Security, então hoje é totalmente absorvido o Mitre Atlas, por exemplo, que é um framework voltado a IA dentro das nossas operações,
Nós, SEs, também tivemos aí um reforço bem específico nisso, visto ao cenário de IASEC hoje do mercado. Então, é uma grande tendência barra realidade, que realidade. isso vai continuar cada vez crescendo. E não é à toa que um grande fabricante como a Abnormal já está melhorando o modelo. Teve um caso legal, só para também não deixar passar, que nós vimos um e-mail só de imagens, É, com contexto ofensivo, tipo, indo para o cliente, ao caminho, e nós conseguimos fazer esse trigger. Então, interessante ter algo que nasce em IA. Isso eu é. acho que é a mensagem bem para ficar fixa, Esse é o né, novo a nova guerra, infelizmente, né, e vai continuar por IA muito versus tempo. IA. É isso, sempre vai continuar. Sócio, agradeço demais sua participação, Obrigado por ter pela topado aí o desafio. Acho que foi um papo bem produtivo, sim, bem técnico aí. Queria também agradecer aí a parceria que a gente vem fazendo, acho que é bem relevante. Excelentes POCs, né, tanto lá do Defense, lá da Abnormal, alto nível técnico, uhum, e esperamos aí continuar também fazendo esse barulho no mercado aí. com certeza. Não, obrigado pela presença e um prazer discutir esse assunto, dá para passar aqui horas Horas. falando, né, muita coisa e reforçando a aderência, né, da solução ao mercado, né. Então, olhando as dezenas de POCs que a gente fez até agora, nenhum cliente levantou algum tipo de ponto negativo com relação à solução, né. 100% de technical win. 100% de technical win, Isso, então assim, importante. é algo que sempre aportou valor, sempre trouxe relevância para o ambiente do cliente, né. Exato. Então esse é um ponto bastante importante, mostra como que a ferramenta realmente está voltada para esse novo modelo, para esse novo mercado, para esse novo contexto, tá. Sim. E nós aqui da Defense ficamos felizes de ter sido um parceiro pioneiro aí do Pioneiro, sim. Brasil. O primeiro certificado Abnormal também é nosso aqui, Exato, Defense. Então, exato. feliz de estar com um grande fabricante, eu como tech lead mais ainda. E galera, para fechar, agradeço aí a participação. Gostaria de pedir a vocês a seguirem a Defense nas redes sociais, Sim. compartilharem esse vídeo, comentarem se querem ver algo prático até com o Uma sócio. demo, sim, se Garanto precisar. que não vão se arrepender, coisa de alto nível. Sim. Deixem abaixo nos comentários o que vocês acham de tendências para mercado de IA, e-mail security, tá? Acho que é relevante. E mais uma vez, em nome da Defense, sócio, obrigado. Time Abnormal Obrigado. também. Nos vemos na próxima.